Muito bem, assim como disse Adalberto Piotto, no meio da tarde ocorreu o depoimento mais aguardado do dia. Jair Bolsonaro ficou frente a frente com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do processo dessa suposta tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro negou ter tido qualquer intenção de dar um golpe de Estado no país. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por uns que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo. Da minha parte, por parte de comandantes militares ou outros estados do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Bolsonaro também foi questionado sobre a reunião ministerial em que teria sido discutida a suposta minuta do golpe com comandantes das Forças Armadas. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Pois é, Silvio Navarro, boa noite, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, prazer tê-lo conosco. E aí, Silvio, cadê a tal minuta do golpe que não apareceu até agora e do golpe também que não ocorreu? Boa noite, Daniel, Piotto, Cauti, Ana, querida, boa noite quem nos acompanha. Aliás, nem a minuta do golpe sobreviveu a esta terça-feira. Agora chama-se considerando, ou considerandos no plural. Daniel, a gente assiste a um julgamento, podemos chamar assim, é a fase da oitiva dos réus, mas inédito na história do ordenamento jurídico brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, esse mesmo que já julgou a ação penal 470 de uma magnitude similar a essa, porque envolve grandes autoridades e personalidades da política brasileira, do alto escalão. A ação penal 470 foi o mensalão, que começou lá em 2 de agosto de 2012 e depois de 53 sessões e 138 dias, mais de 4 meses, ela condenou réus, parte deles, mas com 69 sessões ela chegou à sua exaustão. Pois bem, agora não, um processo acelerado, sem o clima de tensão que é peculiar a esse tipo de julgamento. Vejam vocês, todos parecem estar muito serenos, muito tranquilos, à exceção, evidentemente, do tenente Mauro Cid, esse sim, assombrado com o que fez. Assombrado com os 11 depoimentos que prestou a Polícia Federal, 9 deles foram utilizados, 2 descartados. Mas é o único pilar que caiu também por terra durante o depoimento dele na tarde de ontem. E agora, a defesa de todos esses réus, além de depoimentos como o do presidente Jair Bolsonaro, do almirante Garnier, do Anderson Torres, passaremos por tudo isso ao longo deste programa, daremos algumas voltas. É um julgamento histórico, apesar de acelerado. Tudo isso mostra que não há mais sequer o contexto. Como disse ontem, vou repetir aqui, já havia a falta de materialidade, o elemento fático, a tecnicidade, tudo isso já era parco dentro desse processo. Então, naquela fala até um tanto quanto rocambolesca, o ministro Alexandre de Moraes tenta dizer que a trama do golpe já era o golpe e por aí vai. Algumas pessoas vão se lembrar, para quem acompanha todo esse caso. E onde é que a gente chega? Agora nem o contexto da trama existe mais. A reunião não houve.
Aliás, é o julgamento do não lembro, não sei e, principalmente, se me falha a memória. Eu nunca ouvi isso num julgamento, ainda ademais. Estamos falando da última corte recursal do país. Acima do Supremo não tem ninguém no ordenamento jurídico. Portanto, não se pode chegar a esta altura e não ter data, nome, ninguém viu ninguém, ninguém assinou nada, a minuta não existe, mudou de nome, cadê o tanque de guerra, cadê a ligação entre alguém do tal núcleo crucial do Palácio do Planalto com os quartéis, com aquelas pessoas mobilizadas? Não há, com financiadores, tampouco. Então, para resumir aqui, Daniel, perdão por me alongar, o que a gente assiste é um vexame jurídico. O Brasil assiste um vexame jurídico. A defesa, os depoimentos dos réus, a falta de materialidade desmontaram completamente a acusação. Aliás, a figura do parquê inexiste. O acusador é o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o representante do Ministério Público. Paulo Gonet parece uma figura decorativa, sequer consegue completar perguntas, fazer alguma pergunta inteligente, buscar algo nos autos que dê substância para um voto futuro de relator ou um voto futuro desses ministros de condenação. Não há substância. O agente acusatório não produz nada que leve o ministro depois a condenar alguém. Então, é um vexame jurídico. Mas finalizo com aquilo que todo mundo já entendeu. Isso é um processo político. Aliás, todos talvez estejam nesse clima, um clima solto, tem piada para cá, tem piada para lá, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. É um teatro.